Não tem nada a ver. Experiência por computador. Sim, sim, Beck. Estou a ver aqui o teu nome. Você está a utilizar, olha, Moraes. E agora o que é que eu faço?
É só escrever. Eu estou sem vídeo. Professor Paulo Moraes, são 10, 11h05. Vamos começar, força. É capaz talvez de começar. Sim, muito bem, e ele sugeriu mesmo isso. Exato. Por favor. Bom dia a todos. Como é habitual neste tipo de webinars, cumpre-me a mim dar as boas-vindas a todos os participantes, ao orador, aos organizadores, uma palavra muito especial à professora Cláudia Carvalho e ao professor Paulo Moraes. Eu não costumo dirigir nenhuma palavra especial ao orador, porque deixo essa tarefa ao professor Paulo Moraes. No entanto, atendendo a quem é, porque o Dr. Luís Portela não só é uma referência para todos nós, mas para mim também é um amigo e, portanto, doutor, eu não posso deixar de, a título pessoal e obviamente institucional, lhe agradecer imenso estar aqui connosco neste ciclo de webinars especificamente dirigido a questões de ética. Sei que nos vai falar sobre crise e após crise, estamos todos certamente muito interessados em saber quando é que a pós-crise vai começar. Acho que é a grande questão que se coloca, mas volto a referir, é um gosto enorme tê-lo aqui connosco, é um gosto enorme termos todos os nossos participantes que estão neste momento online. Eu devo dizer que estamos a gravar esta sessão, portanto sintam-se à vontade para terem as câmaras ligadas. Se por acaso não quiserem aparecer na gravação, a única coisa que têm de fazer é desligar as câmaras. Mais de resto, penso que pelo nosso orador não haverá qualquer problema em que tenham as câmaras ligadas. E da minha parte é tudo. Eu passo então a palavra ao professor Paulo Moraes. Muito obrigado, Sr. Vice-Reitor. Eu cumprimento o nosso magnífico reitor, que está aqui presente, o Vice-Reitor, o nosso convidado, Dr. Luís Portela, os colegas, os convidados, todos os participantes. Muito obrigado por se juntarem a nós e mais este momento de partilha de conhecimento. E hoje temos connosco o Dr. Luís Portela, já não é a primeira vez que ele nos dá o gosto e a honra de vir falar à Universidade Portugalense. Nesta forma virtual é a primeira vez, mas sempre que o ouvimos foi sempre um grande gosto. Dr. Luís Portela não precisa de apresentação, todos o conhecemos, mas eu gostava, antes de lhe passar a palavra, de dar ou destacar aquela que é a característica que eu mais aprecio nele, que é o Dr. Luís Portela é uma pessoa que pensa, portanto, é um intelectual de Portugal, que pensa o país, pensa as pessoas no país, pensa o país no mundo, e sempre que partilha connosco as suas reflexões, nós ficamos muito enriquecidos, como hoje seguramente acontecerá. Sr. Luís Portela, muito obrigado por aceder ao nosso convite, passo-lhe a palavra e agradeço desde já também a sua disponibilidade para no final responder a 2 ou 3 questões, e a palavra é sua. Obrigado a todos os participantes, certamente teremos todos muito, muito gosto em ouvi-lo e aprendemos sempre muito. Muito obrigado. Então, bom dia a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Reitor, professor Sebastião Feio de Azevedo. Um cumprimento ao professor Carlos Brito e um agradecimento pelas palavras que proferiu.
e um agradecimento especial ao professor Paulo Moraes pelo amável convite para estar de novo convosco. Devo dizer que eu gostaria muito mais de estar nas vossas instalações, gostaria muito mais de vos estar a ver ao vivo, de sentir o calor humano das pessoas do Portucalense, do que estarmos por estes meios. Mas enfim, vamos tentar dar o melhor para, nestas circunstâncias, poder fazer uma intervenção sobre a crise e a bronquite do Covid-19. Vou procurar falar-vos inicialmente da incerteza, dos enormes níveis de incerteza. Peço desculpa, porque isto não está a passar. Os enormes níveis de incerteza com que vivemos nesta situação, depois o tempo de reflexão que se nos proporcionou, alguma reflexão sobre a saúde na Europa e em especial em Portugal, e depois os próximos tempos, como é que poderemos transformar uma situação difícil numa oportunidade. Começando então pela incerteza, de facto, eu penso que aquilo que melhor caracterizou os últimos meses da nossa vida foi o elevado nível de incerteza. Incerteza desde a origem do novo coronavírus. Foi difícil perceber-se de onde é que vinha tal criatura. Chegaram-se a conjugar alguns cenários de vírus que tinham sido vendidos por investigadores franceses ou por investigadores norte-americanos aos chineses terem sido mal utilizados por estes, mal utilizados de uma forma inadvertida ou até mal utilizados de uma forma preparada, maleficamente preparada, mas penso que terminou por se gerar algum consenso na teoria de que o coronavírus saltou de uma situação incrível que se vive ainda hoje na China, como noutros países do Oriente, com a comercialização de animais selvagens para fins alimentares. É algo que nos deve fazer refletir, é algo que parece espantoso ainda hoje acontecer, mas foi algo que foi proibido em 2003 pelos políticos chineses, pelos governantes chineses, depois da crise do SARS. Percebeu-se que esta era uma situação que não convinha à humanidade em geral, mas depois de algumas pressões económicas, certamente, as autoridades chinesas terminaram por autorizar de novo a comercialização de 50 e tal espécies diferentes nas situações que são conhecidas, com os animais enjaulados uns em cima dos outros, com os dejetos a caírem de uns para os outros e a serem por vezes escalpelizados em vivo na frente do cliente com, digamos, abundante sangue a saltar para cima de outros animais ali presentes. Aparentemente foi daí que veio o vírus, o Covid-19. A incerteza pairou também nas características do próprio vírus, nas características do seu ataque à saúde humana, como é que o homem, o ser humano, era alvo deste coronavírus. Foi difícil naqueles primeiros meses perceber-se o que se passava, foi difícil perceber-se qual a forma de propagação do vírus. Enfim, foi-se percebendo de uma forma progressiva as coisas, percebendo que faltava uma vacina, fazia imensa falta uma vacina. Claro que muita gente saltou para o palco e neste momento há cerca de 170 projetos de investigação de novas vacinas para o Covid-19. Também se sentiu a falta de um tratamento curativo e também muitas entidades se lançaram em novos projetos. Neste momento há cerca de 250 projetos de investigação de novos medicamentos para a Covid-19. Nunca na história da humanidade houve uma tal conjugação de esforços. Em poucos meses, centenas de projetos estão a ser trabalhados, quer para uma vacina, quer para o tratamento medicamentoso.
Os peritos dizem, eu não sou perito no setor, os peritos dizem-nos agora é uma questão de tempo. Podem ser poucos meses, podem ser mais alguns meses, mas, dizem os peritos, provavelmente no primeiro semestre ou mesmo no primeiro trimestre do próximo ano, teremos alguma solução à vista. Para além do tratamento, houve algumas dúvidas relativamente à eficácia das medidas sanitárias que poderiam ser tomadas. Mas rapidamente se percebeu que, afinal, aquilo que é simples, às vezes funciona bem. E, de facto, as pessoas foram percebendo, as autoridades foram adotando medidas tão simples como lavar as mãos, nos afastarmos um pouco uns dos outros e como mantermos a máscara e evite que a boca e o nariz, que afinal são as únicas vias por onde do coronavírus pode entrar no organismo humano, fiquem a salvo dessa progressão, dessa entrada no organismo humano. E, de facto, os primeiros países que adotaram rapidamente estas medidas, nomeadamente a colocação de máscaras, foram aqueles que tiveram mais sucesso no combate ao coronavírus. Bom, perante estas incertezas iniciais, esta enorme incerteza inicial, poder-se-á dizer, então e agora? Vai ser certeza manter ou não? Vai com certeza manter-se ao longo dos próximos meses, um enorme nível de incerteza. Relativamente à duração da pandemia, ninguém sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Relativamente à criação da imunidade, neste momento sabe-se que há alguma imunidade, não se sabe se ela se perdura no tempo, não se sabe o nível de eficácia dessa imunidade. Não se sabe se a esta onda pandémica vão seguir-se outras, nem quando, e naturalmente isto criou problemas sociais grandes. A humanidade de repente viu-se confinada, o mundo parou, digamos assim, como não acontecia, a não ser em situações de guerra, ao longo das últimas centenas de anos. Problemas sociais, a que se sucederam problemas económicos e financeiros, grandes e, naturalmente, também problemas políticos. Foi um tempo em que ficámos em casa, confinados. Foi um tempo em que, naturalmente, surgiu reflexão. Reflexão em termos coletivos, quais as causas da crise e as soluções desejáveis, reflexão também em termos individuais. Um certo balanço da nossa vida, onde é que estamos, de onde vimos, para onde vamos, e realmente eu acho que dei conta, que aconteceu comigo, mas que aconteceu com muita gente também, que de facto nesta altura as pessoas refletiram em torno de si próprias. Porque muitas vezes, nas situações de crise, nós temos tendência, ou a maioria das vezes, temos tendência para começar a encontrar culpados, para começar a encontrar responsáveis, para começar a encontrar, e sempre à nossa volta, sempre mais ou menos longe de nós. E poucas vezes nós olhamos para nós próprios, poucas vezes nós fazemos um certo balanço, uma certa análise, qual é o meu contributo para este estado de coisas e qual poderá ser o meu contributo para a melhoria deste estado de coisas. Bem, eu vou agora ponderar um bocadinho como essa oportunidade de reflexão pode ter sido aproveitada ou pode ainda ser aproveitada por qualquer um de nós. São momentos em que o relaxamento e a meditação se tornam apropriados, utilizando uma das técnicas conhecidas, e há hoje muitas técnicas nesta área, em que nós
podemos conhecer-nos melhor, podemos partir à procura de nós próprios, partir para um melhor conhecimento de nós próprios. As velhas questões, onde estou, de onde venho, para onde vou, como é que estou e qual é a linha de tendência para onde vou, é isso que me interessa, ou poderei eu desenhar o melhor caminho? Para onde será melhor eu ir? Para onde será mais útil para mim ir? Para onde será mais útil para os outros que eu vá? São questões que se podem colocar e que nos podem ajudar na vida, de uma forma existencialmente bem conseguida, a encontrar um certo rumo, a definir objetivos de vida. Bem, grandes objetivos de vida e também como lá chegar, definir metas intermédias, definir por onde ir para chegar a atingir esses grandes objetivos que nós podemos colocar em termos pessoais, em termos profissionais, em termos familiares. Depois disso, será bom então fazermos o percurso e mantermos atentos, controlarmos se estamos a fazer o percurso de acordo com esses grandes objetivos ou se nos estamos a desviar, se nos estamos a distrair com coisas que não têm nada a ver com isso. E será sempre aconselhável 10 ou 15 minutos diários para nós nos encontrarmos connosco próprios, para nós ponderarmos se estamos de facto a fazer aquilo que nos interessa fazer ou se andamos distraídos com outras coisas. E aqui coloca-se a questão, como foram as últimas 24 horas? Nas últimas 24 horas, cometemos erros, fizemos coisas de que nos envergonhamos, que gostaríamos de não ter feito, ponderarmos porque é que o fizemos, o que é que explotou isso, ponderarmos se acontecer uma nova situação desse tipo nos próximos dias, como é que nos devemos defender, como é que devemos fazer para não voltarmos a cometer os mesmos erros. Isto em termos pessoais, em termos familiares, em termos profissionais, seja o que for. Como fazer? E reparem, eu disse nas próximas 24 horas, assim, tenho dito já isto várias vezes, qualquer pessoa prometer a si própria a perfeição até à eternidade deve ser algo muito difícil de ser conseguido. Mas qualquer um de nós, selecionar um defeito seu, algo que lhe desagrada em si próprio, e prometer nas 24 horas seguintes que apenas num dia não vai cometer esse erro, parece-me uma coisa que não será assim tão difícil de ser conseguida. São técnicas conhecidas, os alcoólicos anónimos conhecem bem este tipo de técnicas e sabem que muitas vezes elas funcionam, e funcionam bem. É uma via do autoaperfeiçoamento. É uma via... Ele está a falar de meditação. É uma via do autoaperfeiçoamento. É uma via em que nós podemos fazer uma trajetória evolutiva e podemos ir percebendo o grande prazer que é, para cada um de nós, corrigir os seus defeitos. O grande prazer que pode ser para cada um de nós vencer as suas dificuldades interiores, internas, superar-se, ser melhor, sentir-se melhor. Ir já não só ao encontro de si próprio, mas à procura, ao encontro da melhor versão de si próprio. Bem, ao ponderarmos isto, nós poderemos ter percebido que o que parou o mundo não terá sido o coronavírus. O que parou o mundo terá sido uma perspectiva hipermaterialista da humanidade hoje, nos nossos dias. De facto, parece-me que nos últimos anos, nas últimas décadas, há um reforço da tendência das pessoas se focarem no ter. Por vezes no parecer, pouco no ser, pouco nos verdadeiros valores, nos valores universais. E, a meu ver, isso explicará
como é que na China ou noutros países do Oriente se comercializam animais selvagens da maneira que o fazem. E como é que os chineses e todos nós percebemos que não deve ser assim, mas continua a ser assim. E percebemos que era assim porque, vejam bem, em 2015, Bill Gates, num discurso público, muito divulgado na altura, alertava a humanidade para o perigo de uma pandemia que podia vir do Oriente. Ele dizia qualquer coisa do género, que se tiverem que morrer 10 milhões de pessoas nos próximos anos, não será numa guerra, poderá ser numa pandemia. E as pessoas acharam muito interessante, ouviram aquilo com muito interesse, mas nada aconteceu. Ou seja, as autoridades chinesas continuaram a permitir a existência destes mercados e outros países no Oriente, e as autoridades sanitárias e as empresas da saúde na Europa, nos Estados Unidos, um pouco por todo o mundo, não deitaram pés ao caminho, não tomaram medidas concretas para encontrarem soluções que prevenissem a chegada de uma pandemia deste tipo. Parece-me que a humanidade está demasiado focada no ter, demasiado focada em objetivos materiais e, por vezes, saltando por aquilo que são objetivos de outra ordem de grandeza. Aquilo que eu chamei há bocadinho, os grandes valores, os valores universais. E por isso tem sido difícil encontrar consensos de medidas reformistas relativamente aos hábitos alimentares exóticos dos animais selvagens, mas em outras áreas, como, por exemplo, na limitação ou proibição da comercialização de armas. Todos sabemos como têm sido feitas muitas reuniões a nível internacional para tentar controlar a comercialização das armas. Mas também todos sabemos que 4 ou 5 países concentram 90% e tal da produção dessas armas. E que um só país, os Estados Unidos, produzem mais de 60% das armas que são utilizadas no planeta. E como tem sido difícil, e como não tem sido possível chegar a um consenso. Ou na defesa do ambiente, quantas e quantas reuniões se organizam, quantos e quantos fóruns em torno da defesa do ambiente, do respeito pela natureza. E, afinal, não se conseguem consensos também nestas áreas. Há, de facto, na minha opinião, um distanciamento dos valores universais, posto a nu por um mero coronavírus, perante o qual nós, afinal, somos todos tão semelhantes. Vale a pena ponderar. Somos tão semelhantes só perante o coronavírus ou somos tão semelhantes perante a vida? Bem, agora gostaria de fazer uma breve análise da situação da saúde na Europa e em Portugal. A evolução da área da saúde na Europa ao longo das últimas décadas foi fantástica, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, também no Japão. Houve uma evolução muito grande que o resto do mundo foi acompanhando. Com alguma surpresa, a Europa não respondeu tão bem ao coronavírus como seria de esperar. E, portanto, nós verificamos que quer em Itália, quer na Espanha, houve uma dificuldade clara em responder ao coronavírus. Os números, estes números são de há 2 dias atrás, vemos que entre os países mais afetados estão uma série de países da União Europeia. Naturalmente que isso teve como grande razão o facto de depois do fenómeno ter explotado na China, ter entrado rapidamente na Europa pela Itália e logo a seguir pela Espanha. E terá havido aí uma razão para não haver uma reação tão apropriada. Mas, de facto, verificamos que entre os países mais afetados estão muitos países europeus. Portugal é o 34º país mais afetado, é o 8º país europeu mais afetado, teve uma resposta razoável desde o princípio. Os meios de comunicação social, durante algum tempo, pintaram-na como muito boa,
mas verificando os indicadores, percebíamos que não era muito boa, era razoável. E isso veio à tona agora, nas últimas semanas, com a situação que se vive na Grande Lisboa, que espero seja rapidamente controlada. As medidas que estão agora a ser tomadas, na minha opinião, deviam ter sido tomadas há 2 ou 3 semanas atrás, estão agora a ser tomadas e espero que por essa via se possa controlar a situação. De qualquer das maneiras, tem-se olhado muito para o número de casos e também para o número de mortes de cada país. Nas 2 colunas da direita, eu mostro o número total de casos por milhão de pessoas em cada país e o número total de mortes por milhão de pessoas em cada país. E nós vemos aí que Portugal tem uma prestação realmente razoável, é no contexto global 33º, 34º país, entre 216 países, portanto não é uma grande prestação. Prestação fora de lugar, muito boa, foi de outros países europeus de que não se têm sido falados, como é o caso de Chipre, como é o caso da Eslováquia, como é o caso da Grécia. Houve quem chegasse a duvidar dos números que eram apresentados por esses países, mas até agora ninguém terá demonstrado que eram falsos. E perante esses números, realmente, alguns desses países têm números absolutamente fantásticos, uma excelente resposta à crise. Agora, eu disse que seria de esperar que na Europa houvesse melhores resultados. Sim, perante a crise. Sim, porque, de facto, ao longo das últimas décadas, a Europa posicionou-se muito bem na área da saúde e Portugal também tem dado um contributo nesse sentido, tem feito uma evolução da saúde nas suas diversas vertentes, muito simpática, muito interessante, e eu gostaria de lhes trazer aqui alguns números que demonstram isso. A título de balanço, a título de ponderarmos um pouco a saúde em Portugal, a saúde que é a minha área e que está na ordem do dia perante a crise do Covid-19, um certo balanço. A nível da investigação, podem ver que nos últimos 10 anos o investimento em investigação e desenvolvimento mais que duplicou, quase triplicou. Não, perdão, mais que triplicou. A nível dos recursos humanos, também quase triplicou. A nível do número de investigadores, também mais que duplicou. E o número de publicações científicas é mais de 4 vezes superior do que era há 10 anos atrás. A área da saúde tornou-se muito produtiva, cerca de 27, 28% daquilo que se publica em ciência a partir de Portugal é da área das ciências da saúde. Nós temos bons investigadores que publicam nos melhores sítios, na Nature, na Science. Nós temos instituições de investigação e desenvolvimento que ombreiam muito bem com o que melhor há pela Europa fora. Considerando a prestação de cuidados, nós podemos ver que em relação à despesa em saúde, em percentagem do PIB, o valor é relativamente mais baixo, é um bocadinho mais baixo. Isto deve-se ao facto de um certo sucesso da saúde em Portugal ter feito com que as autoridades sanitárias começassem a focar muito a sua atenção no orçamento da saúde e a tomar medidas de contenção de despesa que fizeram com que, sobretudo na altura da intervenção da Troika em Portugal, portanto entre 2011 e 2014 houve um conjunto de intervenções muito duras na área da saúde, com a promessa de que depois seriam aliviadas e algumas têm sido, outras não, ainda não. As despesas em saúde per capita aumentaram ligeiramente, a esperança de vida à nascença continuou a melhorar, apesar dos cortes em saúde, e a taxa de mortalidade infantil continuou a melhorar também, apesar dos referidos cortes. Neste gráfico vemos a cheio a evolução da esperança de vida à nascença, como Portugal, ao longo dos anos, isto é, desde a década de 60, foi-se aproximando e ultrapassou a média da esperança de vida à nascença na Europa, como em termos de mortalidade infantil, tracejado, vemos que Portugal se aproximou rapidamente
da média europeia e ultrapassou nos últimos anos, temos estado sistematicamente, nos últimos 10 anos, temos estado sistematicamente entre o top 10 a nível mundial, portanto, entre os países que têm menor mortalidade infantil. Por esta via, Portugal tem sido classificado por diversos setores, por diversas instituições. Portugal tem sido classificado, neste caso, pelo Healthcare Index. Nós temos sido classificados nos 25 primeiros países a nível global, o que é francamente bom. Se a área da investigação andou muito bem e se a área dos cuidados tem andado bem, na área da economia da saúde há alguns sinais bons, as coisas ainda não estão tão bem como seria de desejar perante o enorme investimento que tem havido em investigação e desenvolvimento. Quero dizer, com o conhecimento acumulado que há nas universidades portuguesas, nas instituições de investigação portuguesas na área da saúde, seria de esperar, e isto é um fenómeno transversal que acontece em todo o país, em todas as áreas, nas mais diversas áreas de atividade, mas na área da saúde ainda é mais notório, porque o investimento tem sido grande, investimento em investigação, porque os resultados em termos de investigação, em termos de desenvolvimento científico, têm sido muito bons e ainda não chegaram ao mercado. Ainda não se consegue fazer negócio a partir daí, ou consegue-se fazer pouco negócio comparado com a potencialidade que existe. As empresas estão a investir mais do dobro em investigação e desenvolvimento nesta última década. O número de patentes é o triplo daquilo que era, ou quase o triplo daquilo que era há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, Portugal não tinha apresentado nunca nenhum produto inovador no mercado global, agora apresentou 2, e as exportações mais que duplicaram para 1,5 mil milhões de euros, o que é já um número simpático. Mas, nos próximos 10 anos, é possível, na minha opinião, duplicar ou triplicar este número, assim sejam tomadas algumas medidas desenvolvimentistas. Aqui, enfim, não posso deixar de vos dizer que numa área difícil, como é a investigação farmacêutica, nos últimos 10 anos, apenas 29 empresas conseguiram levar novos medicamentos ao mundo. E uma delas é portuguesa, chama-se Bial, e, naturalmente, como compreendem, tenho muita satisfação, muito orgulho em lhes apresentar este quadro. Estes muitos bons resultados nas últimas décadas na área da saúde, em termos europeus, e nomeadamente também em Portugal, mas sobretudo em termos europeus, resultados globais, fizeram com que na Europa fosse assumida na área da saúde uma perspectiva cada vez mais economicista. E em Portugal é um exemplo agudo dessa perspectiva. A saúde tem sido vista como um custo que está a ser cada vez maior e que é preciso controlá-lo, é preciso cortá-lo, tomando medidas de contenção e, nomeadamente, cortes administrativos dos preços. É uma perspectiva que se respeita, mas que me parece não ser a desejada para um país que tem um potencial de desenvolvimento grande na área da saúde. Só para perceberem de que é que eu estou a falar, entre 2011 e 2014, a evolução do preço médio dos medicamentos em Portugal, nas farmácias, baixou 30%. 30%. Em qualquer setor, uma baixa do preço médio dos seus produtos de 30% vai fazer com que as empresas entrem em grandes dificuldades. E isso aconteceu na indústria farmacêutica, aconteceu nas farmácias, aconteceu em todo o negócio do medicamento, em torno do medicamento. Uma empresa mundial, bem-sucedida, todos conhecem, do seu ponto de vista de investigação, do seu ponto de vista de produção, do seu ponto de vista comercial. Nós fomos 2 anos ao vermelho, sem conseguirmos escapar disso. E a nossa vantagem neste momento é que apenas 23% ou 24% das nossas vendas estão em Portugal. 76% ou 77% já estão fora de Portugal. Porque o mercado português, neste momento, é uma dor de cabeça para nós.
pelos preços baixos que os medicamentos têm. É claro que fala-se muitas vezes nos jornais nos novos medicamentos que trazem preços mais elevados, mas os medicamentos de grande consumo que as pessoas consomem e levam para casa têm preços muito baixos. A senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos dizia há muito tempo atrás que a pastilha elástica já é mais cara do que o medicamento. Bem, com esta situação em Portugal e na Europa, tem havido um baixo investimento industrial. Ao longo dos últimos anos, em Portugal, isso não veio para os jornais, mas a verdade é que havia muitas fábricas. Há 15 anos havia talvez umas 25, 30 fábricas de medicamentos em Portugal. E hoje há talvez umas 12. As empresas multinacionais foram fechando as suas fábricas em Portugal. Foram-se afastando. O próprio investimento em investigação que era feito, nomeadamente pela realização de ensaios clínicos, foi-se afastando de Portugal. E este não foi um fenómeno só em Portugal, foi um fenómeno também pela Europa fora, não em relação à investigação clínica, que se manteve, mas em relação à produção industrial. Houve uma deslocalização da produção para o Oriente, que foi perfeitamente consentida pelas autoridades de saúde, pela governação um pouco por toda a Europa. Há alguns países, poucos, a Irlanda, a Espanha, de alguma forma, a Holanda, foram tomando medidas que contrariassem isso. Os outros países não o fizeram, nomeadamente Portugal. E então, geram-se situações de menor investimento, geram situações de menor autonomia, com riscos de perda de qualidade, porque as coisas deslocaram-se para o Oriente e é preciso sempre estar com muita atenção para ver se os produtos vêm com a qualidade necessária. No passado não vinham, agora vão vindo, mas é preciso sempre estar com muita atenção. E, naturalmente, o risco de dependência externa que se foi ignorando e que apenas o Covid-19 trouxe agora para cima da mesa. Perante esta situação, o que é que nos espera no futuro? Será que nós somos capazes, na Europa em geral, e nomeadamente em Portugal, de transformar uma situação difícil em que temos vivido na área da saúde nos últimos meses numa oportunidade, numa boa oportunidade de desenvolvimento para o futuro? Eu penso que sim. E vou-me focar em Portugal. Em termos gerais, seria gastar muito o vosso tempo falarmos da Europa e talvez menos bem conseguido. Vou-me focar então em Portugal. A saúde em Portugal tem tido uma evolução muito simpática, nomeadamente a nível da investigação, como vimos, mas também a nível dos cuidados e, de alguma forma, mesmo a nível económico. Há algumas empresas em Portugal que têm mantido níveis de investimento simpáticos. O Bial é um caso que é conhecido, não posso esquecê-lo, naturalmente, mas empresas como a Ovion ou a Tecnimed têm mantido níveis de investimento simpático. O Grupo Mel, numa outra vertente, tem mantido níveis de investimento simpático. E eu acho que a boa saúde que se tem feito em Portugal merece e precisa de uma estratégia desenvolvimentista na área de saúde. E, na minha opinião, isso só será possível com uma intervenção do Ministério da Economia, com a cotutela do Ministério da Economia. E porquê? Porque durante todo o século XX, a saúde foi tutelada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Economia. Em 2011, a saúde assumiu toda a tutela do setor, nomeadamente chamando assim a marcação dos preços dos mais diversos produtos na área da saúde. E então, a saúde é o maior cliente e, ao mesmo tempo, quem marca os preços. Quem diz quando podemos entrar no mercado, quem diz as condições em que podemos entrar no mercado e quem marca o preço. Nestas condições, o que se tem sentido é uma situação asfixiante da área da saúde. O que se tem sentido é que o conhecimento que se tem acumulado por parte da academia não tem, ou tem cada vez menos condições para chegar às empresas. As empresas não têm margens que possam investir nessa transferência de conhecimento. É necessário ponderar-se
como é que se podem ter margens convenientes. E não será muito difícil, porque é assim, Portugal neste momento tem tido tendência para comparar os preços, nomeadamente na área dos medicamentos, que é aquela que eu conheço melhor, com os preços dos medicamentos na Eslovénia ou na Eslováquia. É fácil de perceber que se nós queremos ter cuidados de saúde, se queremos ter investigação, se queremos ter produção ao nível daquilo que fazem os melhores na Europa, ao nível de uma Alemanha ou de uma França, nós temos que ter preços que sejam razoáveis, que comparem razoavelmente com os preços desses mercados e não com os preços dos mercados dos países do leste europeu, que são naturalmente mais baixos. Mas isto, que é muito lógico, pode ser recuperado se o Ministério da Economia intervier ao nível da marcação dos preços, se intervier numa estratégia desenvolvimentista para a saúde, o que deixou de acontecer a partir de 2011, o que tinha acontecido ao longo de todo o século XX e início deste século, e deixou de acontecer a partir de 2011. E a saúde está demasiado focada no seu orçamento para poder desenvolver uma estratégia desenvolvimentista. Mas também não lhe cabe ao Ministério da Saúde fazer isso. Cabe naturalmente ao Ministério da Economia. Se quiserem, eventualmente, associando também o Ministério da Ciência, ou até dos negócios estrangeiros, onde está atualmente a AICEP, porque é muito importante para a saúde desenvolver uma estratégia que leve a uma internacionalização crescente. Agora, o que me parece é que não poderá ser só o Ministério da Saúde a tutelar esta área. Se o fizer, nós não ultrapassamos as nossas atuais dificuldades e não conseguiremos um nível de investimento público e privado, nacional e estrangeiro, que o setor merece e precisa. E parece-me que, quer a nível das entidades nacionais, e eu há bocadinho dei alguns exemplos, quer a nível das empresas multinacionais, haverá uma grande intenção de investir em Portugal se houver condições para isso. Se houver uma estratégia desenvolvimentista para isso. E há bocadinho eu falei nos preços, poderiam dizer, mas você só quer preços? Não, não quero preços só. Naturalmente eu quero uma conjugação de situações que permitam que o mercado português seja atraente. Falei na investigação a nível clínico, ensaios clínicos há pouco. A generalidade das empresas multinacionais deixou de conduzir a investigação clínica em Portugal, ou conduz hoje muito pouco a investigação clínica em Portugal. O que nós podemos dizer é que a aprovação do ensaio clínico em Portugal pode demorar 5 ou 6 meses. A aprovação de um ensaio clínico do mesmo tipo na França, na República Checa ou na Bélgica pode demorar 3 ou 4 semanas. Mas claro que alguém tem que pôr Portugal a concorrer à boa maneira com aquilo que se faz na Europa. E como eu digo, se não juntarmos ao Ministério da Economia uma visão uma perspectiva mais abrangente do desenvolvimento deste setor, será difícil consegui-lo. Mas penso que há condições, com as boas instituições que temos, para atrair investimento público e privado e atrair investimento nacional e estrangeiro. É necessário apostar em produtos e serviços inovadores e competitivos, obviamente. Em Portugal, nos últimos anos, fazia-se alguma inovação mais para satisfação académica, porque eram projetos fantásticos, a ciência pela ciência, sem grande preocupação se estava a tratar de novos produtos, de novos serviços que fossem de facto inovadores e de facto competitivos, em Portugal e no mundo. Parece-me que essa tem que ser uma preocupação prioritária, está vindo a sê-la e deverá ser cada vez mais uma preocupação prioritária. E depois criar condições para a internacionalização da saúde portuguesa. Eu penso que há condições para isso, assim o resto vai acontecendo e o 1,5 mil milhões poderão ser transformados no dobro ou no triplo do valor durante esta década. Algumas notas para como, em minha opinião, se poderá transformar uma situação difícil numa oportunidade. A saúde tem um grande potencial de desenvolvimento e de internacionalização. Tem oportunidades de negócio na área do medicamento, na área do dispositivo médico, na área do e-health, na área da prestação de cuidados. O Health Cluster Portugal fez um levantamento de quais os cuidados de grande qualidade que se fazem em Portugal e que têm preços claramente competitivos no contexto internacional. Estão aqui alguns exemplos.
Mas também há oportunidades de investimento. Eu falei na investigação clínica, nós temos bons profissionais de saúde, nós temos bons hospitais, nós temos bons centros de saúde. Não são todos bons, mas temos alguns bons, francamente bons, onde pode ser feita, conduzida, muita investigação clínica de grande qualidade. Mas é necessário corrigir algumas coisas. Deixem-me dizer-lhes que nas carreiras médicas em Portugal, a investigação clínica vale meio ponto de 0 a 20. E, portanto, um bom investigador pode ter uma vantagem de meio ponto sobre aquele que não investiga nada. Parece-me que há que repensar isto globalmente para podermos ter melhores resultados. Parece-me que há a possibilidade de se fazerem contratos para desenvolvimento de projetos. Há bons projetos, quer nas instituições de investigação e desenvolvimento, quer em algumas startups em Portugal, no Porto, em Lisboa, em Coimbra, em Braga. Há instituições que têm bons projetos e é bom criarem-se condições para as empresas multinacionais se abeirarem deles e procurarem dar-lhes o espaço que eles podem merecer no contexto internacional. Penso que Portugal tem condições para atrair fábricas de medicamentos para o país. Na vizinha Espanha há cerca de 80 fábricas de medicamentos. A grande maioria de empresas multinacionais. Em Portugal praticamente não existem fábricas multinacionais. Penso que haverá condições, não é só a nível do automóvel ou a nível da têxtil, que nós somos capazes de assumir grandes projetos no contexto internacional, podemos fazê-lo também na área da saúde. E depois, digamos que numa fase mais avançada, penso que Portugal tem condições na área da saúde para atrair as empresas multinacionais para a constituição de laboratórios de investigação e desenvolvimento no nosso país. Isso acontece em Espanha, à volta de Madrid, há diversos laboratórios de investigação, centros de investigação de empresas multinacionais, com centenas de investigadores, e eu acho que se a Siemens fez aquilo que fez no passado em Portugal, se a Bosch está a fazer aquilo que faz neste momento, porque é que na área da saúde não devemos tentar atrair uma ou duas multinacionais para terem bons centros de investigação com os bons profissionais que nós temos em Portugal nesta área. Bem, parece-me que tudo isto é algo que é possível de ser feito, transformando a tal situação difícil que vivemos numa excelente oportunidade, e para isso haverá necessidade complementar de construir reputação internacional. Portugal é conhecido pelo vinho do Porto, é conhecido pela cortiça, não é conhecido pela boa saúde que se faz no nosso país. É necessário ponderarmos como dar a conhecer essa saúde e como, então, desenhar uma trajetória que permita que a saúde em Portugal dê espaço às grandes potencialidades existentes, transformando a situação difícil que vivemos numa grande oportunidade de melhoria. Obrigado pela vossa atenção. Fico ao vosso dispor para responder a algumas questões que me queiram colocar, se assim souber. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela excelente aula. Enfim, não é surpresa a qualidade nas intervenções do Dr. Luís Portela. Estamos sempre a aprender consigo. Muito obrigado em nome de todo este auditório que está aqui à sua frente no computador, infelizmente não pessoalmente. Nós agora iríamos ter aqui um período de algumas intervenções, necessariamente curto, cerca de 10 minutos, e depois pedi ao Sr. Dr. Luís Portela que comentasse no final o que estas intervenções lhe suscitem de comentários. Eu passava, tenho diversas inscrições, vou pedir desculpa não poder dar a palavra a todos, mas tem que haver aqui realmente alguma restrição, até porque este modelo é mais restritivo, passa a redundância nessa matéria. Passava já a palavra ao nosso reitor, ao professor Sebastião Feio. Obrigado. Bom dia, Dr. Luís Portela. Bom dia, Luís. Eu só vou falar uma vez e pedi, como vou dizer uma pequenina coisa de substância, pedi para falar agora e não no encerramento, como normalmente tenho feito. Em primeiro lugar, agradecer-lhe muito a sua disponibilidade. Não vale a pena, diria, não vou aumentar o número de elogios. O Luís tem feito um trabalho extraordinário, todos temos um imenso respeito pela sua atividade e pela sua personalidade. E, portanto, é um gosto imenso para mim tê-lo connosco aqui hoje na Portucalense.
falou de coisas muito importantes. Eu só vou comentar duas que têm depois uma ligação ao ensino superior. A primeira, de facto, é a imensa incerteza em que nós vivemos. Há 5 dias ou 4 dias, eu assisti a um desses webinars, realmente, que agora nós conseguimos, que nos são proporcionados, que vem de Harvard, e que diz simplesmente isto: sobreviver à disrupção e à incerteza no ensino superior. Portanto, aquilo que disse da incerteza na vida, de uma forma muito mais alargada, aplica-se também ao ensino superior. E aplica-se uma questão, o Luís disse uma palavra extraordinária que bate com aquilo que eu tenho conversado, que é a perspectiva hipermaterialista da vida leva a que o ser humano tenha uma enorme dificuldade hoje em lidar com a incerteza. E talvez por essa razão da perspectiva hipermaterialista, e ao ter essa dificuldade em lidar com a incerteza, a nível das instituições, isto não é nenhum recado, isto é para todo o ensino superior em Portugal, e a nível das instituições verifica-se haver uma grande dificuldade em definir o que vamos fazer e em aceitar essas situações, o que torna naturalmente a vida de todos difícil. Falo do ensino superior, aplica-se, enfim, a todos os aspectos da nossa vida. E agora, sendo certo que o calor humano, como o Luís referiu, é absolutamente fundamental e nós temos que o recuperar tão rapidamente quanto possível, vamos olhar para o outro lado da moeda, vamos olhar para as oportunidades que vêm com os perigos e com as ameaças, e usar este exemplo dos webinars para ver como nós temos conseguido ouvir pessoas notáveis, como nós temos conseguido que alguém nos proporcione reflexões importantíssimas através destes novos meios digitais que estão aqui para ficar. E uma palavra final, também vinda de Harvard, que tenho ultimamente ouvido bastantes seminários vindos de lá. Se há 6 meses nós disséssemos nas universidades, isto é dito lá, não tem a ver, mais uma vez, com o PT também tem a ver. Se há 6 meses nós disséssemos que íamos ter todo este modelo de funcionamento, incluindo aulas e tudo isso que temos feito, teria havido uma rebelião entre os professores. Isto dito por um colega de Harvard, não é? Portanto, de facto, nós estamos a adaptar-nos, sem esquecer a enorme importância do presencial. Portanto, olha, Luís, deixo com esta mensagem e termino com um agradecimento aos meus colegas, ao Paulo Moraes, à Cláudia, ao Carlos Brito, que nos têm proporcionado webinars. Eu gostaria de dizer redinários, para dizer em português, não é? Desde o webinar eu gostava de usar a palavra redinários, mas não pega, a palavra não pega. Absolutamente notáveis e mais uma vez muito obrigado, Dr. Luís Portela, pela sua disponibilidade e pela aula que nos deu. Muito bem, muito obrigado, Sr. Reitor. Eu passava a palavra ao Alcindo Carvalho, que tem uma questão para colocar, se fizer favor. Muito bom dia. A Organização Mundial da Saúde tem tomado algumas posições, às vezes contraditórias, perante a Covid-19. E deixa transparecer alguma confusão, sobretudo quando tem sido alvo de ameaças de perda das contribuições dos Estados Unidos, do Brasil, por exemplo. Afirma convictamente um bom aconselhamento às populações para se conseguir debelar esta pandemia ou quaisquer outras ameaças à saúde pública. Eu gostava que pudesse dar assim alguma opinião sobre isto, por favor. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Alcindo Carvalho. Eu pedi ao Nuno Martins que colocasse também a reflexão que nos traz, ligasse o microfone e entrasse. Ok, muito obrigado, bom dia. Eu queria realizar aqui uma pergunta mais aqui a nível também do momento super materialista que estamos a viver e qual é que é até o impacto que este Covid tem um bocadinho na vida que cada um dos seres humanos, portanto, pratica hoje em dia. Eu perguntaria se este momento em que estivemos em casa, em que não tivemos esse contacto humano, não deveria ter sido aproveitado para nos conhecer a nós próprios. Eu julgo que o professor
Luís Portela abordou essa questão nos slides iniciais, uma questão aqui muito direcionada com uma atitude filosófica que deveríamos ter muito numa perspectiva de não estarmos focados só para o não ser, mas focados aqui um bocadinho para a parte do ser, que é esta parte espiritual. Portanto, como dá a ideia que a nível do universo temos, por exemplo, as plantas e os animais a realizar o seu papel, e o ser humano, se calhar, aqui a fugir um bocadinho a essa realização do seu papel, que na realidade é ser humano. Portanto, muito obrigado. Que seria possível abordar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Se o Sr. Luís Portela concordasse, ainda juntávamos uma questão da nossa colega professora Olívia Carvalho. Então, muito bom dia a todos e a todas. Parabéns ao Dr. Paulo Moraes e à Dra. Cláudia Carvalho pela organização destes eventos que saem agora da universidade de uma forma, enfim, mais expansiva, podendo atingir outras pessoas que não poderiam estar presentes presencialmente. Parabéns ao Dr. Luís Portela pela sua comunicação e queria aqui focar um assunto que trouxe, que foi a oportunidade de reflexão. Portanto, pensa que esta será uma oportunidade para refletirmos. Refletirmos pensando nas causas da crise, na solução. Eu tomei aqui algumas notas. Ao mesmo tempo, a oportunidade de relaxamento e meditação, de melhor conhecimento de si, de onde estou, de onde venho, para onde vou. Bom, este é um exercício que exige algum treino, que exige, digamos, que exige um conhecimento em algumas das áreas, sobretudo também quando fala na meditação, a oportunidade de meditarmos, sim, mas meditarmos, existem técnicas, como disse, de meditação. Eu pergunto se não considerava útil que este treino fosse um treino permanente, isto é, que todos nós nos habituássemos a fazer estes exercícios que ele aqui recomenda para, em qualquer situação de crise, não apenas no surgimento da crise do Covid, mas noutras situações de crise pessoal, social, mundial, que pudéssemos fazer estes exercícios que ele aqui também recomenda. Muito bom dia a todos. Muito bem, Olívia, muito obrigado. E eu, se o Dr. Luís Portela concordasse, dava a palavra à minha colega Cláudia Carvalho, fechávamos, digamos, este período de intervenções e no fim pedíamos do seu comentário global a tudo isto. Professora Cláudia. Não estamos a ouvir. E assim? Sim. Assim conseguem ouvir. Muito bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Queria cumprimentar o professor Luís Portela, é com muito gosto que assista a mais um seminário, desta vez online. E a minha questão, muito rapidamente, tem a ver com as notícias que todos nós ouvimos diariamente e que são muito preocupantes de todo o mundo, em termos da responsabilidade dos decisores políticos nesta pandemia. E então a minha questão é, não deveriam as decisões e as ações dos governantes ser mais humanizadas e menos politizadas? No fundo, enquanto todos nós, todos os países não se virem livres do vírus, nenhum de nós está seguro. E essa é a minha questão, será que aprendemos alguma coisa? É possível que não tenhamos aprendido nada e que a solução venha a ser apenas, enfim, apenas aqui entre aspas, porque é muito desejável uma solução médica, portanto, e um tratamento para o vírus? Muito obrigada. Muito bem. Sr. Luís Portela, se fizer então o favor de comentar o que lhe aprouver sobre esta matéria, no tempo que entender, muito agradecemos. Muito obrigado, professor Paulo Moraes. Bem, eu, começando naturalmente pela intervenção do Sr. Reitor,
Meu caro Sebastião, muito obrigado pelas tuas palavras. De facto, a incerteza é algo com que tivemos que viver, não foi opção nossa, tivemos e temos que viver, e não sabemos por quanto mais tempo ela vai durar. No entanto, a mim parece-me que ao percebermos que o vírus ataca pela boca, só pode entrar pela boca e pelo nariz, isso dá-nos uma capacidade de nos defendermos que tem resultado bem. Veja-se como em Portugal, de uma forma geral, agora é uma exceção à Grande Lisboa, mas no país em geral, e no Norte, nomeadamente, tivemos alguma dificuldade em adotar as medidas necessárias, mas à medida que as medidas foram adotadas, e nomeadamente a utilização de máscaras, que em Portugal começou a ser indicada um pouco mais tarde, penso eu que politicamente não era possível porque não havia um número de máscaras suficientes no país e foi difícil inicialmente arranjar, mas depois, à medida que as máscaras surgiram, naturalmente que os resultados foram sendo cada vez melhores. E, portanto, esse nível de incerteza baixou e, a meu ver, não vai ser muito preocupante nos próximos tempos. É claro que surgiram algumas vantagens, como foi o caso dos webinars, como foi o caso do teletrabalho, das aulas possíveis. Ora bem, da telescola, assim podemos talvez chamar. Bem, acho que nos fomos adaptando à situação e, como seres com capacidade de adaptação enorme que somos, temos-nos adaptado. A questão que a mim me parece mais pertinente neste momento é se, de facto, como muita gente disse e escreveu, as coisas não vão poder continuar iguais ao que estavam, vamos ter que sair daqui de uma forma diferente ou não. E por isso eu coloquei as questões em dois termos. Fazermos uma análise, um balanço da situação global, nomeadamente da saúde, mas também não nos esquecermos de fazermos uma análise em termos individuais. Porque tivemos tempo, porque temos tempo para a fazer e porque me parece extremamente oportuno, no tal clima de hipermaterialismo em que vivemos, nós procuramos refocar-nos, procuramos perceber se realmente aquilo que temos andado a fazer é aquilo que nos interessa mais a nós próprios, que é mais útil para cada um de nós, que é mais útil para aqueles que nos rodeiam, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para a nossa rede de influências, que é mais útil em termos universais. Nós ponderamos, se cada um de nós puder sair daqui um pouco melhor, então se calhar o mundo poderá ser um pouco melhor. Se calhar poderemos encontrar mais facilmente os consensos para aquelas grandes questões que eu falei há pouco, que tão difícil tem sido encontrar consensos. Os governantes não encontram consensos, porque aqueles governantes que nós temos colocado, que nós todos que temos colocado a governar os países, não têm sido capazes de os encontrar. Então talvez nós possamos escolher governantes mais conscienciosos, com uma perspectiva mais humanista, mais humanizada, como foi colocado pela professora Cláudia Carvalho, uma perspectiva mais humanizada, para poderem encontrar soluções não de curto prazo, não apenas na perspectiva material, mas de largo prazo, de grande respeito pela humanidade, de grande respeito pelos animais, pelas plantas, pela natureza, de uma forma global. E essa que me parece, digamos assim, a grande questão que se coloca. E, portanto, quando a professora Lídia Carvalho colocava a questão de esta reflexão que eu sugeria é uma coisa para fazer uma vez ou para fazer de longe a longe, eu dizia há bocadinho, não, é para fazer diariamente, 10 a 15 minutos diários. Alguém disse, bem, mas fazer meditação é algo que demora tempo, consegue... Sim, está bem, depois demora a conseguir-se hábitos que façam, tornem essa reflexão e essa meditação realmente úteis para cada um de nós. Mas se demora tempo, se é preciso algum treino, se é preciso utilizar técnicas, então, se começarmos hoje, nós mais rapidamente vamos conseguir bons resultados. Se adiarmos,
por alguns dias, por algumas semanas, estamos a mais tarde conseguir resultados. E se criarmos o hábito de ir adiando, como tantas vezes fizemos no passado, vamos naturalmente continuar todos na mesma, numa situação hipermaterialista, focados no ter, focados no parecer, desfocados, desinteressados dos grandes valores universais, daquilo que realmente nos deveria incomodar mais, desinteressados de sermos iguais a nós próprios na nossa melhor versão. Eu estava aqui a olhar para as minhas notas, foi colocada por uma pessoa de nome Alcino Carvalho a questão das ameaças por parte de governantes nos Estados Unidos e no Brasil. Eu acho que é uma coisa... A OMS, a Organização Mundial de Saúde. Eu acho que infelizmente, são peripécias dos nossos dias, do nosso mundo, não é? Por vezes, aqueles que melhor deviam saber servir os interesses das populações não têm comportamentos desse tipo, têm falhas. Todos nós somos dignos de ter falhas e a mim parece-me que nestas circunstâncias a Organização Mundial de Saúde nem sempre esteve no seu melhor, cometeu alguns erros de apreciação. Parece-me que os governantes dos Estados Unidos e do Brasil cometeram também alguns erros de apreciação e tiveram algumas atitudes menos felizes. Penso por trás, digamos, eu não vou apontar o dedo, não vou dizer que eles são isto ou aquilo, não. Eu digo que por trás são pessoas que se preocuparam mais do que tudo em não criar uma situação profundamente dramática nos seus países. E, não ponderando bem, não sendo naturalmente bem aconselhados, terminaram por assumir posições menos corretas e às vezes até um bocadinho caricatas na defesa, enfim, não defendendo tanto como deviam os interesses de saúde das populações dos seus países. Parece-me que já respondi às questões todas que me colocaram. Muito obrigado, Sr. Doutor. Nós temos previstos estes webinars a demorarem 1h15, portanto estamos justamente no horário, o que também é uma boa prática, aliás, tem sido muito melhorada neste modelo, começamos mais cedo e acabamos na hora. Eu tenho, para terminar, 2 palavras a todos. A primeira é convidá-los a todos a participarem no nosso próximo seminário neste ciclo, que é os caminhos da ética, portanto é isto que nós estamos a percorrer, são os caminhos da ética que hoje aqui também percorremos num grande passo com o Dr. Luís Portela. 2 a 15 estão todos convidados, o nosso orador será o Eduardo Damas, o diretor da revista Sábado, que irá falar das questões da ética e da comunicação social e iremos obviamente divulgar atempadamente este seminário, mas estão desde já todos convidados para no dia 10 às 11 horas voltarem aqui a esta plataforma connosco, ouvir o Eduardo Damas. A segunda palavra e final é agradecer mais uma vez, em nome de todos os que participaram nesta reunião virtual, ao Dr. Luís Portela, porque ajudou-nos a pensar e a refletir sobre os nossos caminhos da ética e, nesse aspecto, acho que este final de manhã foi muito bem conseguido. Dr. Luís Portela, muito obrigado e muito obrigado a todos por terem participado. Obrigado, professor Mário Almonés. Bom dia para todos. Obrigado. Obrigado. Bom dia, muito obrigado. Obrigado. Dr. Luís Portela, muito obrigado. Se quiser fazer o favor de desligar, porque isto ainda demora a desligar aqui em termos gerais. Acho que serviu os vossos interesses, esteve bem. Excelente, magnífico. Obrigado, gostei muito. Um abraço para si, muito obrigado. Pedia-lhe era que desligasse, se fizesse favor, está bem? Obrigado.